Estamos de volta com o programa Educar e você pode participar aqui conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter. Nosso tema de hoje é literatura infantil e a minha convidada, a Beth Godoy. Beth, a história muitas vezes também ela pode ser uma estimuladora para uma conversa. Você vai tratar de um assunto, vai discutir alguma coisa e utiliza a história como um recurso também. Como que o professor pode trabalhar isso, ou mesmo os pais? Eu acho que se o propósito da leitura é para que ela seja, né, um estímulo à conversa, a primeira pergunta que o professor precisa fazer, ou o pai, que conversa é legal a partir dessa leitura, né? Até para você saber que tipo de livro você oferece à sua criança ou ao seu filho, né? Ao seu aluno. E eu escuto muito, Luciene, os professores dizerem que se reúnem com as crianças ou com os jovens e organizam momentos onde a conversa é o foco, né, do trabalho deles. Eu só faço uma observação de que existem vários propósitos da conversa, né? Isso o professor precisa saber, até para saber o que ele está fazendo e se o que ele está fazendo é legal realmente de ser oferecido a essas crianças. Existem momentos que a gente se reúne na escola para conversar, para dar informações. Então, esse é um momento legal de conversa? Sim, é um momento super legal de conversa, né? Então, você combina com as suas crianças o que vai acontecer, o caminho que vai acontecer daquela festa, daquele roteiro. E é importante, até porque a gente vive numa sociedade e num coletivo. Mas é uma conversa de um outro tipo de conversa, né? Existem momentos que a gente se reúne com as crianças para orientar. Né? Então, são conversas que você chama a criança, você orienta como que vai ter que ser feito, como vai ser feita aquela receita, como que vai ser feito aquele trabalho. Então, as crianças perguntam uma coisa ou outra, mas o professor, nesse momento, ele é o que conduz para saber onde vai chegar a partir daquela orientação. Existem conversas informais. Então, cada um pode dizer aquilo que pensa, o que sente. São conversas que onde não tem um fio condutor, ela fica mais solta. Agora, quando o professor, né, daí eu faço o gancho com o que você me perguntou, a ponte com o que você me perguntou a respeito da literatura. Quando ele quer utilizar a literatura como um disparador, um provocador de reflexão, de uma conversa mais aprofundada, o cuidado é outro. Então, ele precisa saber, primeiro, que livro que eu vou levar, né, para essa criança, para esse aluno. Né? Quais são as temáticas que estão presentes nesse livro? Puxa vida, né? Olha, esse livro, ele fala sobre isso, sobre isso, sobre isso. Quantas coisas legais, né, é possível conversar a partir da leitura deste livro? Tá, então se são várias temáticas, o que eu posso conversar dentro de várias temáticas para ajudar a conversa a render? Então são histórias que rendem boas conversas, porque senão chega lá na hora, ele não está preparado, e a criança, né, traz alguma informação, pergunta alguma informação, fala alguma coisa a respeito da história, e ele não sabe mediar uma conversa e estimular a conversa entre os demais, né, participantes da roda de conversa, como é chamado, né, no contexto educacional, e que é muito comum se ouvir esse nome, roda de conversa, ou se é dentro de uma proposta diferenciada, como a do Lippmann, né, que propõe uma comunidade de investigação. Como é que ele vai alinhavando toda essa fala da criança, estimulando ela para que ela pense além do que ela já sabe. Porque a criança sabe muito. Qual é o papel do professor? Ajudá-la a ampliar além daquilo que ela já traz. Porque nesses casos, quando se tem assim uma fábula, que já tem uma moral pronta, assim, já é até da cultura, a gente, porque como que é a história dos três porquinhos, primeiro o trabalho, depois a diversão. Só que o professor realmente tem que ampliar isso, né? De repente, essa mesma história, ele pode tratar de outros assuntos que não tem nada a ver com isso, né? Assim, é muito comum vermos os professores quando querem trabalhar questões ou temáticas filosóficas ou investigativas de outras áreas de conhecimento, mas em específico das questões da moral e da ética, se utilizarem das fábulas.
eu não vejo problema, né? Mesmo que as fábulas estão aí, são de domínio popular, Sim. né? Os pais, os avós, todo mundo conhece uma fábula, mas se o trabalho do professor, que é um trabalho intencional, para que as crianças reflitam, né? Ampliem o que já sabem, o cuidado que eu chamo a atenção é para que ele não use a fábula como instrumento de doutrinação, segundo a moral que ele tem e os valores que já estão tão determinados na fábula. Se a gente entende moral como conjunto de regras de conduta humana, né, e a gente sabe que existe, né, uma área dentro da filosofia, que é a ética, que se debruça a estudar como é que essa conduta humana, né, está posta na sociedade, né, e como cada sociedade tem sua regra de conduta, eu acho que o trabalho do professor, para que desenvolva a autonomia intelectual e moral dessas crianças, é justamente questionar essa conduta moral que está posta nas fábulas. E não assim, conversa com eles e no final o professor tem a necessidade de dizer, olha, tá certo, o certo é trabalhar. Você viu que quem não trabalha, né, fica mal, se ferra no final da história. Né? Agora, se ele tiver a preocupação de ajudar que as crianças pensem por si só, a fábula vai ser um disparador para pensar. O que é o trabalho? Né? Será que uma pessoa que não trabalha não tem honra? Né? O trabalho, uma pessoa só vale pelo trabalho que ela tem? Né? O que é o trabalho que está posto aí na sociedade? Fazer realmente o caminho inverso, não de determinar o que está posto lá, mas para questionar o que está sendo colocado na história. Você acredita que dentro da formação de professor hoje, eu não digo assim, depois que ele já está numa escola, que ele tem outras capacitações, dentro da formação do educador hoje na pedagogia, se valoriza essa questão da literatura? Se dão essas orientações para que o professor tenha esse olhar para a literatura? Pelo que eu tenho acompanhado, mesmo das propostas, né, vindas, tanto pela Secretaria Municipal de Educação, que é o que eu acompanho mais, do município de São Paulo, até mesmo de alguns institutos que têm se preocupado com a questão da leitura, né? Existe uma intenção e uma preocupação em valorizar o momento da leitura. A gente tem lido muito mais do que nós líamos no passado. Precisa ainda muito? Precisa. Né? Nossa cultura está se abeberando disso ainda, está tomando mais o gosto disso, temos avançado, mas ainda é pouco. Né? Mas os estudos, a formação que tem dado ao professor tem incentivado. O que acontece, que nós temos visto, mesmo na formação, tanto dos cursos de pedagogia ou de cursos de formação daqueles que já são formados Sim. e vão procurar saber mais a respeito disso, é que existe uma dificuldade no professor, que como não fez parte do contexto dele, de se apropriar dessas leituras. Né? Por isso que hoje tem se investido na leitura desde cedo. Certo. Né? Para que isso não vá acontecer depois quando ele está com 20, 30 anos. Então essa dificuldade hoje dos nossos professores é porque isso não começou desde cedo. Se dentro do contexto que ele vive isso já acontece, fica mais fácil. Mas tem tido um grande estímulo e uma preocupação de todos os documentos em trazer que o professor, para estimular a leitura, ele primeiro precisa ser um professor leitor. Leitor de diversos tipos de gênero, ele precisa alimentar o corpo, a alma, né? Alimentar os olhos, porque a gente lê também com os olhos, para poder estimular essa criança, esse aluno. Então, eu tenho visto assim, uma grande preocupação. Ainda é pouco? Mas acho que a gente tem avançado, eu não tenho perdido as esperanças nisso, não. Eu vejo que aqui no Brasil não se tem tanto hábito de se ir à biblioteca. Né? Até li um artigo nesses últimos tempos dizendo assim, que as pessoas precisam ir para a biblioteca. Você acha que a questão da informatização, as pessoas, assim, essa coisa da velocidade de ler coisas curtas, rápidas, tira um pouco esse ler pelo lazer, né? Ler muita coisa,
não lembra o que leu e às vezes não para pegar um livro e ler do começo ao fim? Então, acho que assim, são ali, com esse avanço tecnológico, com a internet, com esse mundo globalizado que a gente tem vivido, não dá para desconsiderar que é um outro tipo de leitura. Quem quiser falar, se aparta disso, não adianta. Eu acho que é você brigar com uma coisa que não tem mais volta. Né? É um outro tipo de texto, um outro tipo de informação. Agora, o que a gente pode fazer é o que poder tirar dessa leitura, né, desse texto que aparece aí na internet, de contribuição. Existem, hoje, assim, o número de bibliotecas na cidade de São Paulo aumentou muito. No Brasil também tem aumentado. Ainda é pequeno. A gente não vê bibliotecas em várias cidades, em vários bairros, então o acesso é muito difícil. Por isso que a escola é o melhor caminho, porque é o lugar onde todos frequentam e é onde os livros devem circular. Né? Se as famílias têm condições de levar, muito que bem, é interessante e importante que ele vá até as bibliotecas. Agora, dentro da escola, ele não pode ficar escondido, trancado dentro de armário, né, onde poucos têm acesso. Então, o livro deve circular o tempo inteiro dentro das escolas. Se o pai tem essa preocupação, ofereça livro aos seus filhos desde pequeno. Né? Dê livros de presente. Leia com as suas crianças, comentem sobre o que leu. A criança, quando vê que o pai é leitor e que o pai também gosta de ler, ela também é convidada a ler. Agora, se o próprio pai ou o professor faz uma referência ruim sobre o fato de ler, é muito difícil estimular desde cedo a leitura entre as crianças e dentro do contexto familiar. É verdade. Bom, quem quiser entrar em contato com a Beth, pode mandar e-mail para betgodoy@uol.com.br. O telefone para contato é o 11 2653 8318 e vocês, durante o programa também passou aí o blog que a Beth escreve para vocês entrarem em contato com ela, saber um pouco mais do trabalho. Tem vários artigos sobre leitura, narrativas de história, a importância de ler desde o 0 até os 5 anos de idade. Beth, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você que esteve conosco. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!